pratiquei tracing e vou te convencer a considerar isso uma coisa boa. Independente da bolha da internet que você esteja, todas elas têm seus tabus. E na comunidade artística não podia ser diferente. É, na verdade, até pior. Mas existe uma rara ocasião onde quase toda a comunidade artística entra em consenso. E é pra concordar que tracing é errado. Oi, eu sou o Wayne. Ah, você não sabe o que é tracing? Relaxa, chuchuzinho, papai te explica. Na tradução literal, tracing é traçar. Na prática é o mesmo que colocar um papel por cima de um desenho e copiar tudo que tá por baixo. Quem nunca fez isso que atira a primeira pedra? Ai. E sempre o tracing vem acompanhado de polêmica. Principalmente quando a pessoa que fez estava na maldade desde o começo. Eles juram de pé junto que esse trabalho é original deles, mesmo sendo uma cópia exata de outro desenho que foi feito antes. Eu suspeito isso aí. Mas eu não tinha dito no começo do vídeo que ia te convencer que tracing pode ser uma coisa boa? E de fato eu vou. Mas a gente vai destrinchar bem quando ele é um desserviço ou a melhor ferramenta que você poderia ter. Então calma lá, não me xinga ainda. O que é arte se não é experimentação de coisas novas? Muita coisa inusitada é usada como ferramenta artística. Espaços públicos, pessoas, máquinas, a própria tecnologia. Imagina explicar pra Da Vinci que eu desenho uma tela e aparece direto no meu computador. O cara ia acertar. Mas tendo em vista o quanto a arte pode ir por caminhos inusitados, nada é proibido. Pelo menos no meu ponto de vista. A não ser dopar sua tia Rosângela pra tirar sangue dela de forma legal, porque você quer muito saber como é pintar com sangue. Isso não é muito legal, eu já não faria isso. Mas o tracing, por outro lado, e se eu te dissesse que talvez artistas clássicos já faziam algo muito parecido? Vamos falar sobre a tese de Hockney-Falco. Essa tese apresenta uma perspectiva diferente sobre os mestres da arte durante a era renascentista. Ela teoriza que artistas renomados como Leonardo da Vinci, Caravaggio e Vermeer podem ter utilizado dispositivos ópticos, como a câmera escura e a câmera lúcida e vários espelhos e lentes. Esse uso de tecnologia auxiliou esses artistas a alcançar níveis extraordinários de detalhes e perspectiva realista em suas pinturas. E se você pensa que nenhuma pintura famosa é suspeita de ter usado recursos ópticos ou ferramentas de auxílio, você se engana. Tem vários exemplos super famosos, como a moça do brinco de pérola, o retrato do cardeal Albergati e o retrato da Madame Louise François, entre muitos outros que não vale a pena ficar citando nome por nome. E calma lá, eu não tô dizendo que Leonardo da Vinci botava uma folha por cima da pintura de outros e copiava. A discussão da tese é outra. Será que tecnologia para facilitar a execução invalida o mérito artístico? Mesmo sendo uma teoria, vamos supor que algum deles realmente tenha usado essas técnicas. A projeção de uma imagem sozinha não criou a obra final, mas sem dúvida teria acelerado parte do processo. Então vamos simplificar esse pensamento. Se um artista usa tecnologia para facilitar o processo, ele deixa de ser artista? Ah, os safadinhos de plantão, esse argumento não justifica o uso de AI. O ponto aqui não é substituir criação por tecnologia, o ponto é usar ferramentas para apoiar parte do processo artístico. Não é a mesma discussão que terceirizar o processo inteiro. A tese fala de assistência técnica e não de apagar a participação humana, até porque o conceito de arte é a expressão da criatividade, sensibilidade e imaginação humana. A parte humana é central. Agora voltando pro tema. Sempre vai existir o argumento de que esses artistas continuam sendo artistas porque o atalho deles exigiu descoberta e o domínio da técnica. Então vamos avançar no tempo, porque isso não parou no renascentismo. Sabia que a Disney clássica revolucionou a animação com uma técnica que é literalmente tracing? Você já ouviu falar de rotoscopia? Rotoscopia é uma técnica de animação que consiste em traçar, mas nesse caso são vídeos ou sequências de fotos que dão impressão de movimento. Eles redesenham quadros de uma filmagem para criar sequências animadas com movimentos realistas e suaves. Isso para conseguir mais expressão no resultado final. Eu não vou me aprofundar em rotoscopia, mas se você tiver curiosidade, vale muito a pena ver. Essa técnica foi usada em filmes clássicos, como A Branca de Neve, Bela Adormecida, e não se limita só a isso, sendo usada até em animes. Tem um clipe muito específico em Kurujitsu de que alugou um triplex na minha cabeça. Não é que a cena é boa, é que eu acho ela muito esquisita. Não de um jeito bom. Tirando alguns pequenos casos, como Smiling Friends e outra meia dúzia de gato pingado. O que é irônico, porque não foi copiado por cima? Não deveria ser mais fácil? Então por que rotoscopia não é mais uma prática comum? E é aí que você se engana, não é copiado por cima por ser fácil, ou por ser rápido, ou por ser um atalho, que é bem ao contrário, na verdade. O objetivo da rotoscopia nunca foi preguiça, era capturar nuances de movimento e expressão que seriam difíceis de reproduzir do zero naquela época. E até hoje em dia. E apesar da base ser um facilitador, ela não resolvia tudo sozinha, já que as animações com rotoscopia tendem a ter mais frames para fluidez. Então no fim era até mais difícil. Se as coisas fossem tão preto no branco quanto a gente tá se acostumando a acreditar que é, isso não seria considerado arte, muito menos revolução. Mas quando você olha para um filme como A Branca de Neve de 1937, dá pra saber que ela revolucionou a indústria por algum motivo. Eles criaram uma perspectiva artística inovadora. Pode não ser mais inovadora hoje em dia, mas no contexto da época foi muito. Deixou de ser uma cópia
trabalho, que aliás, nunca foi nem considerado e se tornou uma ferramenta. É antes que um safado que não vai ver o vídeo inteiro saia copiando todo mundo e fale que a Winnie disse que pode, não pode. Até agora, tudo que eu fiz foi defender o Tracy. Mas note como em nenhum momento nada disso se aplicou a copiar coisas já existentes. Sobre os pintores clássicos, eles tinham as próprias fotos e fontes para aplicar nos dispositivos ópticos. Sobre rotoscopia, geralmente um vídeo autoral é usado de base para animação, ou um meme que é de domínio público. Agora, roubar o trabalho de alguém não é nada revolucionário da sua parte, seu safado. Se você copia uma arte pronta por pura safadeza e sai jurando que é seu, ou pior, vendendo, esteja ciente que é sujeito a tomar um processo no rabo. Saiba que eu tô te caçando, hein? O pior é pensar que nunca vão descobrir, porque vão, sempre descobrem. Igual foi no caso do Butch Hartman, criador de Padrinhos Mágicos, que foi safado e usou a arte de outras pessoas sem permissão pra fazer comissões. E ele não foi um caso isolado, não. O caso que eu achei mais impressionante foi com o autor de No Game No Life, Yu Kamiya. Eu não sei como caralhos descobriram, mas descobriram. Existem várias comparações circulando na internet mostrando artes dele que são extremamente parecidas com trabalhos anteriores de outros artistas. E sinceramente eu queria muito saber como as pessoas chegaram nessas artes, porque é muito específico. Quando a semelhança começa a ficar muito excessiva, o público sempre acaba percebendo. Então saiba que se você estiver fazendo alguma coisa por puro mau caratismo, vão te descobrir. Aliás, esse suposto caso de tracing arruinou a reputação de No Game No Life, que caiu muito no conceito dos japoneses depois de isso vir a público. Mas existem outros casos parecidos que são encarados de forma diferente, por exemplo em Hunter x Hunter e Slam Dunk. Togashi e Takehiko frequentemente usam fotos e imagens de revista como base para composições. Então por que os casos são vistos de uma forma diferente, já que no fim ambos acabam sendo meio que a mesma coisa? Porque no caso de Slam Dunk e Hunter x Hunter, o público enxerga aquilo como uma referência, não como uma tentativa de enganar. Eu vou entrar nesse assunto mais pro final do vídeo, mas você consegue perceber como isso não é só uma cópia? Aqui entra a reinterpretação, estilização e adaptação do próprio traço. O tracing não faz isso por você, você tem que descobrir os detalhes sozinho e implementar. Diferente do suposto caso de No Game No Life, onde copiar desenhos já prontos tem um peso totalmente diferente. Não existe um mundo onde esses dois autores não conseguiriam transmitir a mesma coisa desenhando à mão livre, mas demoraria e talvez não se expressaria tão bem. Traçar arte alheia pra ganhar fama ou dinheiro em cima disso é errado? Sim. Agora, traçar arte alheia é errado? Depende. Calma, eu juro que vai fazer sentido. Não sei se quando vocês eram crianças também acabaram chegando naqueles aplicativos de aprenda a desenhar algo muito específico que tinha na Play Store. Eu cheguei a baixar um desses e lembro até hoje que foi do Sonic. Eu segui todos os passos com todo o capricho do mundo e ficou uma merda. Completamente frustrada, eu olhei o desenho ali na minha tela e tive uma ideia muito sapequinha. Eu botei a folha sulfite na tela do celular, copiei e... tcharam, o Sonic. Um mundo novo se abriu pra mim naquele momento. Não tava mais tudo saindo uma bosta, daí por diante eu tive meus anos de impressora humana. Eu tinha pilhas e mais pilhas de desenhos copiados na internet. Eu cheguei a mentir pros meus amigos que fui eu que fiz. Ninguém botou fé, mas eu continuei fazendo. E querendo ou não, foi uma fase muito importante pro meu desenvolvimento artístico. Eu peguei gosto por fazer aquilo. Mesmo que fosse uma cópia, eu gostava de criar. Eu não vou mentir que não foi a fase que eu menos evoluí. Mas em compensação, eu peguei mais firmeza com o lápis. Melhorou minha memória muscular pra certas coisas e aliviou um pouco da tensão que eu tinha no traço. Eu aprendi a fazer linhas mais soltas pra não deixar o papel com marca. Antes parecia que eu tava esfaqueando o papel com lápis. O tracing pra mim foi uma fase pra me interessar por arte, descobrir como o processo poderia ser satisfatório. E eventualmente eu sentia vontade de fazer por mim mesma. Eu não fui encorajada pelas pessoas ao meu redor naquela época, mas eu também não sofri hate nenhum. Mas o que eu vejo acontecer hoje em dia na internet é um grande de um desencorajamento. De vez em quando eu tô no TikTok, às vezes passa pela minha timeline uns desenhos que só bater no olho você sabe que é uma criança copiando desenho sem fazer mal pra ninguém. E metem o cacete nela sem dó nem piedade. Você vai ver o cancelamento de fulaninha é literalmente uma criança mostrando um desenho com um recolor estourado. Tudo bem você ensinar dizendo por que tal coisa não deveria ser feita, ou orientando uma pessoa mais nova a não dizer que algo é dela quando não é. É até necessário ter alguém pra te dizer isso, mas linchar alguém que claramente não tá fazendo por mal é uma abordagem muito errada. Sejam compreensivos com quem tá começando agora. É como se você estivesse aprendendo a andar de bicicleta. Você nunca usou rodinhas, mas isso não significa que todo mundo seja como você e nunca tenha precisado delas. Ou não necessariamente precise delas, mas usa porque só anda de bicicleta pra se distrair, e usar rodinhas é confortável. Se você é uma pessoa que pratica tracing só pra fins de hobby ou estudo, eu te oriento a não postar, principalmente quando o artista deixar claro que é contra isso. Tem várias outras opções como bases próprias pra se copiar por cima. A internet é cheia delas, é só você procurar. Mesmo não sendo errado copiar só por diversão ou estudo, respeite as decisões do artista. Se ele não quer que copiem, não faça. O caso fizer, guarda pra você. Agora que minhas cartas foram jogadas na mesa, eu vou mostrar na prática como o tracing pode funcionar. Atualmente eu só uso isso pra cenário, mas teve uma época que eu usava também pra pose. E por incrível que pareça, dá pra errar no tracing, então eu vou te ensinar do jeito certo. Eu uso o Pinterest pra tudo, então eu vou
ensinar nele, mas tem outros jeitos. Existem modelos 3D, base própria pra copiar, você pode tirar foto de si mesmo pra usar, fica a seu livre-arbítrio. Só não rouba de ninguém. Várias pessoas disponibilizam fotos de si mesmos em poses específicas pra ajudar os artistas. Dá pra achar isso bem fácil na internet. Mas o que não te ensinam é que tem manha pra isso. Pra mostrar, eu vou fazer um comparativo pra vocês terem uma noção de que, apesar com um facilitador, eu ainda preciso de técnica. Nesse primeiro desenho, eu só copiei a imagem por cima. Eu não mudei proporções pra fazer sentido com o meu estilo. Só desenhei a roupa do personagem por cima e ficou por isso mesmo. E tá feio, né? E o que difere esse resultado desse outro? É que no segundo desenho eu coloquei minhas próprias proporções. Proporções! Se comparar com a imagem inicial, várias coisas foram aumentadas ou diminuídas pra fazer sentido com o meu estilo de desenho. Você tá vendo como o Tracy é inteligente funciona? E sobre cenários, vez ou outra eu uso auxílio, principalmente na minha HQ que é dolorosamente detalhada. E como eu gosto de fazer referência a prédios reais, cai como uma luva. Mas eu tenho que lembrar que uma foto tem direitos do fotógrafo, então o que eu faço? Photobashing. Eu não sei se eu tô falando isso certo. Photobashing é uma técnica de ilustração digital que combina múltiplas fotografias, texturas e elementos 3D com pintura digital para criar uma imagem final coesa. Então eu monto com uma colagem o que seria o esboço do desenho, misturando várias coisas, e depois é só desenhar por cima, modificando ainda mais para criar algo novo. E tcharam! Mas é uma ferramenta. Você não deveria depender disso. Quando eu comecei meus vídeos, eu dependia muito de ter uma base para desenhar. Parecia que sem base eu não conseguia fazer nada direito. E quando me pediram para fazer um vídeo mostrando como eu desenhava corpo, eu bifei, porque eu não sabia mais. Um amigo meu me deu um tapa na cara e disse que eu era influenciador e deveria fazer as coisas do jeito certo, e ele tinha toda a razão. A partir daí eu parei 100% de usar base, tanto que eu faço questão de deixar minhas speed arts desde o zero nos vídeos. E antes eu não fazia por medo do que as pessoas pensariam. Se você iniciante se tornou dependente ou pretende usar essa técnica pra tudo, saiba que evitar erros também significa diminuir seu aprendizado. Eu aprendi copiando? Sim, mas eu era dependente, e eu só fui realmente ser boa quando eu parei de usar. Lógico que eu posso fazer de novo quando der vontade, mas eu não quero ter que depender disso de novo. Foca primeiro em desenvolver seu estilo e saber errar, porque faz parte. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha clareado a visão de alguém sobre usar atalhos na arte. Não se reprimam a pegar o caminho mais difícil só pra ser artista de verdade. Testem tudo ao seu alcance sem moderação pra ver o que mais se encaixa com a sua criatividade. No fim das contas, Tracy não me tornou uma artista, mas também não me impediu de virar uma. Foi só uma ferramenta, e ferramentas são tão boas ou tão ruins quanto a forma que a gente escolhe usar elas. E é só um avisinho pra quem gosta do meu conteúdo. Eu sei que eu tô postando menos recentemente, mas infelizmente o YouTube é meio mão de vaca e eu tô complementando minha renda com comissão. Mas quando eu paro os vídeos pra focar em comissão, eles acabam atrasando ainda mais. Pra tentar resolver esse problema no futuro, eu abri o membros do canal pra quem quiser ajudar. Quem sabe eu não consigo contratar um editor pra ir me ajudando ou algo do tipo. Então se quiser me ajudar, eu ficaria muito feliz. Enfim, eu sou o Wayne, quem sabe se vai ter próximo vídeo, então se inscreve aí.